Oi, gente. Pois é, a Argentina está fazendo um tributo sobre grandes fortunas para atuar apenas durante a pandemia, uma contribuição única para aliviar os efeitos da pandemia. E eu vou lembrar nesse vídeo, obviamente, que o Brasil já tem na Constituição o tributo sobre as grandes fortunas, mas nunca foi regulamentado, nunca foi efetuado, de fato, né, executado, o que é parte do legado, digamos, altamente negativo que nós temos em relação à tributação. E eu vou falar um pouco sobre isso também nesse vídeo. Também queria fazer um reparo, eu falei que o PDT cresceu em vídeo anterior. Na verdade, parece que ele foi o que menos perdeu vagas. E isso acabou levando ele a passar o PSB. Eu fui corrigido por uma pessoa no Instagram, agradeço. E vou fazer uma análise mais pormenorizada dos números dessas eleições municipais com o Fernando da Plum, provavelmente mês que vem. Provavelmente mês que vem o Fernando vai ter uma live comigo para a gente analisar esses números em detalhes. Né? A gente fazer aquela análise mais profunda, tentar pegar os números e tentar interpretar esses números com o que a gente sabe sobre a política, não é? Mas, pois bem, o tal do projeto na Argentina é o seguinte: uma contribuição obrigatória que será única e tributará pessoas cujos ativos declarados excedam patrimônio a ser de 200 milhões de euros, o que dá mais ou menos 2,35 milhões de dólares, com a taxa progressiva de até 3,5% para ativos na Argentina e até 5,25% sobre bens fora do país. Né? Estima-se que essa contribuição vai atingir entre 9 mil a 12 mil pessoas, quer dizer, um número bem pequeno de pessoas, né? E tem o país, né, 40,9% dos seus 44 milhões de habitantes em situação de pobreza, com a taxa de desemprego de mais de 10%. Quer dizer, a maior parte da uma parte significativa da população lá na Argentina está numa situação de pobreza, não é? E tem muito desemprego também. E essa tributação episódica vai atingir um número extremamente pequeno de pessoas. Né? A proposta declara finalidades específicas para o dinheiro, como programa de desenvolvimento e produção de pequenas e médias empresas, projeto de educação e bolsa de estudos e compra de equipamentos médicos. O projeto estabelece que 20% do que for arrecadado será usado em material médico para o atendimento de emergência sanitária devido à pandemia, outros 20% para pequenas e médias empresas, 15% para desenvolvimento social, 20% para a bolsa de estudo e tal. O apoio e a rejeição é o seguinte: os militantes peronistas, em apoio ao projeto, realizaram caravanas de veículos durante todo o dia no centro de Buenos Aires. Já a oposição liberal do Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança, rejeitou a iniciativa e a classificou de confiscatória, enquanto setores da esquerda defendiam a abstenção. Né? E aí outros dizendo que a Argentina tem muitos impostos e tal. E aí eu não consigo olhar para isso e pensar sobre a nossa situação aqui no Brasil, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes que o campo progressista precisa fazer no ano que vem, já que não vai acontecer mais esse ano, é que quando for discutida a reforma tributária, a gente mostre o caráter da tributação brasileira, um caráter injusto. Por que ele é injusto? Porque ele coloca o peso da sua tributação no consumo. E ao colocar o peso maior no consumo, ele tributa mais quem gasta o maior percentual da sua renda no consumo. E aí o raciocínio é muito simples, não é? Quem gasta a maior parte da sua renda no consumo, energia elétrica, comida, água, as pessoas que ganham menos. Esse cálculo vocês podem fazer com muita facilidade. Pense em uma pessoa com salário mínimo. Pessoa com salário mínimo gasta entre 90% a 100% do que ganha no consumo. Se a tributação está em cima do consumo, isso está comendo uma boa parte do salário dessa pessoa. Se uma pessoa, em vez de 1.000, em vez de salário mínimo ali, que oscila entre 998, mil e poucos reais, né? Dependendo de como você calcula, vamos pensar um salário de uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês. Qual é o percentual que essa pessoa gasta no consumo? Mesmo se nós levarmos em conta que ela consome muito mais energia elétrica, que ela come comidas mais caras e tudo mais,
é difícil imaginar que essa pessoa vai gastar mais do que, por mês, 15% do que ela ganha. A maior parte do que ela ganha, ela não vai gastar no consumo. E como nossa tributação sobre a renda e sobre o patrimônio é ridiculamente baixa, sobre a renda, só para vocês terem uma ideia, o teto no Brasil é 27,5%, né, do imposto de renda, e o teto, na maioria dos países desenvolvidos, é na casa dos 38% a 40%. Uma das coisas que eu acho que a gente poderia também pensar é os chamados impostos de marginal tax rates, quer dizer, de taxa marginal. Né? Que é o quê? Você taxar até um determinado valor e só o dinheiro a partir daquele valor tem uma taxa maior. E isso garantiria que você não seria sobretaxado nas primeiras faixas e isso garantiria progressividade. E sabe o que é engraçado? Teve um país que implementou marginal tax rates, taxas marginais, não é, de tributação, e foi os Estados Unidos. E foi os Estados Unidos na época do Roosevelt e pós-Roosevelt. Também tinha essa forma de taxação implementada. E essa taxação é muito inteligente porque ela coloca a seguinte forma: até um determinado valor, por exemplo, eu vou inventar aqui, até 5 mil reais, você tem uma taxação de, sei lá, 10%. Né? Até 5 mil reais. De 5 mil reais a 10 mil reais, nesse intervalo, aí progressivamente vai aumentando, de 10 vai para 15%. Só que os primeiros 5 mil reais, mesmo daquele cara que ganhou 10 mil reais, serão taxados em 10% e não em 15%. Só o dinheiro que ele ganhou acima de 5 mil é que iria incidir os 15%. E aí você vai assim, os Estados Unidos, quando implementou isso, chegou a ter taxas de 70% a 80%, mas obviamente não era 70% a 80% sobre a totalidade do que a pessoa ganhava, óbvio que não. Todas as pessoas iam aproveitando as taxas menores na parte menor do que estava ganhando. E só quando ultrapassava uma determinada margem é que a taxação era mais pesada. O que é que isso produz? Isso produz uma espécie de garantia de que todo mundo vai aproveitar as taxas menores das faixas menores. E quem ganhar muito, só no dinheiro que ganhar, para além de um determinado valor, aí é que vai ser mais taxado. Essa ideia que, enfim, foi aplicada naquela época, que foi a época de maior desenvolvimento, do crescimento da classe média americana, de uma explosão dos Estados Unidos como potência econômica, não foi o único fator que levou a isso, porque os Estados Unidos passou por um forte processo de investimento em tecnologia, ciência e industrialização, mas foi um motor para isso, porque esse estilo de taxação permitiu que os Estados Unidos tivessem muito dinheiro para investir na NASA, investir em tecnologia, investir em infraestrutura, e esses investimentos dinamizaram incrivelmente a economia dos Estados Unidos. E não empobreceram os ricos. Esse é um outro detalhe, que as pessoas pensam que esse estilo de taxação faria com que as pessoas não conseguissem ser ricas. Não, porque como a pessoa vai aproveitando as taxas menores em todas as faixas menores, é só quando ela chega num determinado momento, lá em cima do topo da pirâmide, é que ela realmente é muito taxada naquele dinheiro acima desse valor, e aí é que esse dinheiro é revertido para benefícios para a sociedade. Isso também permitiu os Estados Unidos ter um sistema tributário naquela época, e por boa parte de sua história, extremamente assim, um sistema que taxa muito pouco o consumo. E por isso estimula o consumo, estimula a circulação de mercadorias, estimula a produção e tudo mais. Agora imagine no Brasil se nós diminuíssemos a tributação no consumo, deslocássemos para a renda e criássemos progressividade e taxas marginais. Só com isso, a gente aumentaria muito a arrecadação. Muito. Estimativas falam em aumentar a arrecadação em 35%. Estudos que já foram feitos sobre isso. E, além de aumentar a arrecadação, a gente só aumentar a arrecadação só, digamos assim, com a previsão de consumo atual, sem levar em conta o aumento do consumo.
Só que a gente sabe que a diminuição da tributação no consumo diminuiria os preços e aumentaria o consumo. E aí a projeção de arrecadação teria que ser até maior. Então a gente conseguiria arrecadar muito, muito mais. Olha, a iniciativa da Argentina é boa, mas não ataca o problema da regressividade da tributação de lá, e especialmente não ataca o problema da regressividade muito maior que existe na tributação aqui no Brasil. E o campo progressista e esquerda tem nessa questão a faca e o queijo na mão para colocar a direita para defender privilégios. Colocar a direita no lugar de defender que não se tribute jatinho, que não se tribute helicópteros. Colocar a direita na situação de defender um estilo de tributação que é um dos mais injustos do mundo e que não tem paralelo em nenhum outro país industrializado com tamanha injustiça. Nem os Estados Unidos do Ronald Reagan fez uma tributação tão regressiva quanto a nossa. E olha que ele destruiu muita coisa por lá também. Enfim, é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Acho que a iniciativa na Argentina é boa, mas nós precisamos atacar a dimensão altamente regressiva da tributação no Brasil. Conto com a ajuda de vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se fala em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.